Olá, pessoal! Nós estamos estudando sobre vida de compromisso com Deus. Compromisso com Deus significa honrar com a vida a aliança que Deus um dia fez conosco. Estudamos sobre essa aliança no vídeo passado. A aliança na Bíblia é um laço de vida e amor estabelecido, mantido e implementado por Deus. Nós sempre quebramos a aliança com Deus, mas Deus nos chama a atenção quanto a isso. Nós devemos buscar com todas as nossas forças mantermos nossa aliança com Deus, com esforço, perseverança, seriedade, temor, amor, dedicação. E muitos são os pontos que nós podemos pensar sobre viver em compromisso com Deus. Hoje eu quero pensar com você sobre um episódio que aconteceu com os apóstolos lá em Atos, capítulo 4 e no capítulo 5. Pedro e João tinham curado um aleijado e isso proporcionou a Pedro a oportunidade de pregar a palavra de Deus para muita gente. Muitos se converteram ali e isso gerou revolta em muitos religiosos judeus da época. Tanto é que essas autoridades religiosas, por força militar, mandaram trazer Pedro e João para interrogá-los sobre como e por que realizavam aquelas coisas. Mas Pedro e João honraram o compromisso que eles tinham com Jesus. Eles afirmaram que tudo o que aconteceu e tudo o que eles faziam era pelo nome de Jesus. Aquelas autoridades se admiraram pela coragem de Pedro e João. Homens simples, mas fiéis ao seu compromisso com Deus. Então aquelas autoridades, para não perderem seu domínio sobre o povo religioso da época, para não perderem seu prestígio diante das autoridades de Jerusalém, ordenaram a Pedro e João que não falassem e nem ensinassem mais em nome de Jesus. Pedro e João estavam então diante de um dilema: obedecer aquelas autoridades ou obedecer a Deus. E esse é um dos versículos-chave para nós pensarmos hoje. Pedro e João disseram, Atos 4,19, julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Eles escolheram obedecer a Deus e não obedecer aquilo que aquelas pessoas lhes impuseram. Tanto é que eles saíram daquela situação e continuaram a obra em nome de Jesus. Mas o tempo passou e novamente os apóstolos foram repreendidos pelas autoridades dos judeus. Isso está lá em Atos 5. As autoridades ficaram furiosas com os apóstolos, queriam matá-los, mas novamente Pedro e os apóstolos disseram, e esse é um outro versículo-chave de hoje, Atos 5:29, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Sabe por que nós estamos contando essa história? Porque isso tem muito a ver com vida de compromisso. Como está sua vida em relação a isso? Quais têm sido as suas preocupações? Quanto você tem se importado em agradar pessoas? Quanto você tem se importado em agradar a Deus acima das pessoas? Quanto você tem cedido à pressão das pessoas que tentam te desviar de Deus? Nosso compromisso com Deus muitas vezes se quebra porque em nossa vida nós estamos muito mais preocupados em agradar e obedecer pessoas do que a Deus. E em muitos momentos, como jovens, nós passamos a maior parte do nosso tempo tentando entrar no esquema que a humanidade nos impõe. Somos pressionados todo o tempo a obedecer o esquema do mundo. Quando resistimos, as pessoas nos fazem pensar que nós somos errados em termos um compromisso com Deus. Tentam de todas as formas nos fazer pensar que somos inferiores, caretas, quadrados, e com isso tentam nos fazer ceder ao estilo do mundo sem Deus. E quando cedemos, nossa vida se desvia do compromisso com Deus. Passamos tempo tentando entrar em forma com o mundo e acabamos nos deformando em relação aos padrões de Deus. Quando entramos no esquema, nos afastamos do compromisso com Deus. Nos afastamos da aliança que Deus fez conosco. Mas é preciso refletir. Que geração de crentes nós somos? Será que nós somos uma geração fraca que cede ao mundo e à vontade das pessoas? Somos crentes que fazem o que todo mundo faz? No texto, os apóstolos estavam sendo proibidos de falar o nome de Jesus para as pessoas e poderiam sofrer até a morte física se descumprissem essa ordem. Mas tendo em mente todos os prejuízos humanos, tendo em mente o risco que corriam, sabendo que poderiam ser mortos se desobedecessem,
Pedro e os outros disseram não ao esquema imposto por aqueles que não tinham Jesus. Pedro diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas e você, jovem? O que você tem feito? Você tem obedecido à voz das pessoas aí fora que te cobram atitudes fora da aliança com Deus por vários motivos, por querer se entrosar, por querer fazer parte, por querer conseguir status? Ou você está pagando o preço e fazendo a vontade de Deus, mantendo o seu compromisso com Ele? Vamos pensar em algumas coisas. Como são seus relacionamentos? Nos padrões do mundo ou segundo a vontade de Deus? A voz das pessoas te força a fazer tudo o que o mundo faz. Te forçam a se entregar ao esquema carnal do mundo, esquema que envolve a promiscuidade, esquema que envolve a sensualidade carnal. Você obedece a essa voz ou à voz de Deus? Você faz o que essas pessoas querem ou o que Deus te pede para fazer? E o exercício da verdade em sua vida? Como está? O mundo te leva a um esquema que vale tudo para se dar bem. Falsidade, malandragem, mentira, desonestidade. A voz do mundo te impõe uma entrada nesse esquema. E isso no seu trabalho, por exemplo, enganando pessoas. Nos seus estudos, falsificando coisas, sendo desonesto. Dentro da sua casa, enganando seus pais, mentindo para eles. Que voz você está seguindo? Onde está a sua obediência? Em quem está a sua obediência? Está nas pessoas que participam desse esquema ou sua obediência está em Deus? Para se honrar a aliança que Deus fez conosco, nós precisamos reavaliar nossa postura diante do que está aí fora. Precisamos reavaliar nossa postura diante de Deus, reavaliar nossa postura como igreja de Jesus, que carrega o nome de Jesus. Nós precisamos pagar o preço. Você precisa pagar o preço. Você precisa honrar o compromisso que Deus tem com você e o compromisso seu com Deus. Os apóstolos são lembrados até hoje por causa dessas atitudes que tiveram, atitudes que honraram o compromisso deles com Deus. Como que você deseja ser lembrado? Eu quero te afirmar uma coisa. Se você for alguém que entrou no esquema do mundo, nem lembrado você será. Você será mais um que as pessoas e o mundo destruíram e apagaram, mesmo tendo conquistado todas as coisas lá fora. Agora, se você for um jovem que paga o preço e luta de todas as formas para manter o seu compromisso com Deus, você jamais será esquecido. Deus jamais se esquecerá de você. As pessoas jamais se esquecerão de você. A igreja jamais se esquecerá de você. Então siga a voz de Jesus. Deus te honrará por você ter honrado o compromisso com Ele. Pense nisso. Reavalie a sua vida. Qual é a voz que você tem seguido? O que te importa obedecer? Antes importa obedecer a Deus do que a homens. Que esse versículo seja o lema da sua vida. Viva em compromisso com Deus. Entregue a sua vida de verdade para Jesus. Honre essa aliança que Ele fez com você. Seja um jovem que marcou a sua geração. E se você precisa se arrepender de algo e voltar ao compromisso com Deus, faça isso agora. Pare onde você está e faça uma oração a Deus. Se entregue, diga: Senhor, eu me arrependo de ter desviado dos seus caminhos, de não ter honrado o compromisso que eu fiz com o Senhor. Diga isso a Deus e volte, ore, clame. Jesus quer você com Ele. Então viva em obediência ao nome de Jesus. E guarde uma coisa no seu coração. Encha sua mente com essa verdade. Jovem, Jesus te ama. Esse foi o estudo de hoje. Nos encontramos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e até lá!